seja bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal, ficamos felizes em tê-los aqui. Obrigada por clicar nesse vídeo. Hoje nós iremos dar continuidade à nossa playlist de radiologia, em que a gente vem abordando aí nas últimas semanas algumas técnicas de manejo de métodos de localização radiográfica. Então a gente já falou aqui no canal sobre a técnica de Parma, a técnica de LeMaster e agora vemos com a técnica de Miller-Winter. Então já se inscreva aqui no canal para não perder os nossos próximos vídeos, que a gente vai falar sobre a técnica de Parma e também a de Donovan. E hoje vamos falar sobre a de Miller-Winter. Mas antes, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho e deixa o like se você gostar desse vídeo, tá? E desde já a gente quer agradecer aos novos inscritos aqui do canal. Felizmente, né, muita gente se inscreveu aqui nos últimos dias e a gente fica muito feliz com isso. E vamos lá, rumo aos 20. Então, a técnica de Miller-Winter, ela é um método radiográfico estabelecido através do Dr. Fred Miller. Então, ele começou a fazer esse método no intuito de realizar tomadas radiográficas diferenciadas. Só que lá em 1914, o Winter ele começou a estudar aqueles métodos de Miller e se aperfeiçoou e divulgou a técnica. Então, assim como a técnica de Clark, a de LeMaster, a de Donovan, a técnica de Miller-Winter ela consiste em estar utilizando um feixe radiográfico em outra posição, mudando somente o método de localização para observar o objeto de interesse. Então, por exemplo, cada uma das nossas técnicas elas são indicadas para um grupo específico, né? Como a gente viu na técnica de LeMaster do último vídeo, em que a gente tem como objetivo evitar aquela sobreposição do processo zigomático ali na coroa dos molares superiores. Então, esse é o objetivo da de LeMaster. Agora a gente vai falar sobre o objetivo e a indicação da técnica do Miller-Winter. Então, a técnica de Miller-Winter, ela também é conhecida com dois nomes, tá? Então, já anotem no seu caderno para você não estar esquecendo que você pode estar pegando uma dessas questões na sua prova, que é a técnica do ângulo reto ou a técnica da dupla incidência, como ela é reconhecidamente conhecida. Então, essa técnica, ela é utilizada quando o cirurgião dentista precisa coletar duas imagens do paciente, utilizando com o intuito e a indicação de localizar os dentes que não foram irrompidos nas regiões de molares inferiores. Então, a indicação principal da técnica de Miller-Winter são observar dentes que não foram irrompidos nas regiões de molar inferior, certo? Como a gente pode ver aqui na imagem. O objetivo. Então, o objetivo dessa técnica é visualizar dentes inclusos e corpos estranhos que são localizados na região de molar inferior e também, por que não, de premolar inferior no sentido vestíbulo-lingual e no sentido de oclusão, né? No sentido da oclusão. E nesse sentido, a gente consegue fazer tanto a radiografia periapical quanto a radiografia oclusal, que são as radiografias feitas através dessa técnica. Vantagens. Então, dentre as vantagens que essa técnica apresenta, primeiro de tudo, a boa visualização, um fácil entendimento, um bom diagnóstico e prognóstico e também uma elaboração de laudos digitais, o que isso deixa muito bom para cada ouvinte de como a gente consegue observar essa imagens, né, para a gente conseguir observar o nosso objeto de interesse. Então, além dessas vantagens, a gente pode falar também que é um custo baixo, né, ao invés do paciente ter que fazer. Por exemplo, outro método, se locomover para estar retirando uma radiografia panorâmica, ou quem sabe, né, a depender do exame complementar que você indica para aquele paciente, que seja uma tomografia computadorizada, então o paciente ele vai ter ali o conforto de estar podendo fazer isso no seu consultório, ou até mesmo quando ele for fazer outra radiografia periapical, se você não faz essas radiografias em seus consultórios particulares, né? Se você terceiriza esse serviço. Desvantagens. Assim como tudo tem um lado positivo, também tem um lado negativo. E as desvantagens é que ela vai apresentar uma maior exposição radiográfica, né? Já que a gente vai ter que incidir o paciente a radiação 2 vezes. Porém, como a radiografia periapical ela tem uma dose tão insignificante, a gente não pode nem falar que isso é uma desvantagem assim tão exorbitante. Outra segunda desvantagem é que pacientes eles podem sentir náuseas, tá? Depende de como você faça essa técnica. E também ela não é indicada para pacientes hiperativos. Agora sim, vamos falar sobre a técnica de Miller-Winter.
Então, a técnica ela vai consistir na realização de uma radiografia periapical padrão da região a ser investigada, mais uma radiografia oclusal no sentido inferior superior. Ou seja, sabe o filme oclusal que você pede o paciente para morder e ali você vai radiografar? É a mesma coisa. Só que ao invés de você estar utilizando o filme oclusal, você vai utilizar o próprio filme periapical. E com isso a gente consegue fornecer para o operador, para quem quer visualizar, né, o cirurgião dentista, uma visão mesiodistal da região e também, através da radiografia oclusal, uma visão vestíbulo-lingual, o que é ótimo para que a gente consiga observar até mesmo um dente incluso que esteja ali naquela região de molar, premolar inferior. Então, essa técnica, ela utiliza duas incidências, certo? A primeira incidência é a incidência periapical, através da radiografia periapical, e a segunda incidência é a incidência da radiografia oclusal. E isso vai consistir no princípio da dupla incidência, ou seja, incidências perpendiculares entre si. Então, como é que a gente vai fazer essa técnica? Primeiro de tudo, você vai fazer uma radiografia periapical intrabucal na região ali dos molares inferiores, né, que é a indicação dessa técnica, para estar ali localizando o dente não irrompido no sentido altura e largura, que é o primeiro que a gente vai tirar. Então, você vai tirar uma radiografia periapical, assim como você tira usualmente no seu consultório. Nesse momento, o ideal é ser utilizado a técnica do paralelismo, tá? Com os posicionadores, mas caso não haja como, né, você pode estar fazendo também a técnica da bissetriz, em que o próprio paciente ele vai estar ali segurando o filme. A segunda parte, você vai fazer uma radiografia do método oclusal, ou seja, você vai pedir o paciente para morder o filme, assim como você faz no filme oclusal, de modo a determinar e visualizar o dente no sentido vestibulolingual. Então, a gente já viu na radiografia periapical o sentido de altura e largura, e agora a gente está vendo no sentido vestibulolingual com o filme na posição oclusal direta, tá? Então, nesse momento, o paciente, ele vai morder levemente a película, tá? Você não vai pedir o paciente para morder, que nem ele morde ali os alimentos ou qualquer outra coisa que ele tem hábito de morder, né? Como, por exemplo, uma tampa de caneta. Mas você vai falar para ele, seu João, o senhor pode morder levemente esse filmezinho que eu vou colocar. Inclina a cabeça um pouco para trás para que eu possa estar fazendo o posicionamento, assim como na técnica da oclusal, né? A gente vai pedir o paciente para inclinar a cabeça e você vai falar com ele também para estar fechando levemente a boca, deixando ali um leve espacinho entre elas, para que você consiga, assim, fazer a sua radiografia, certo? Então, depois disso, você vai lá na sala preta, revela e processa as suas radiografias e pronto, você tem uma radiografia pela técnica de Miller-Winter. Uma radiografia periapical e uma radiografia oclusal, e aí você consegue observar aquele dente irrompido ou não. E aí, se você não conseguir observar, você parte para estar fazendo, né, outro tipo de exame complementar para que você consiga fazer o diagnóstico daquele dente que não está irrompido e por que ele não está irrompindo, né? Limitações da técnica. Então, essa técnica, ela tem algumas limitações. Dentre elas, a posição da borda anterior do ramo da mandíbula, que vai atuar como obstáculo para o posicionamento do filme periapical. E também no caso de dentes localizados muito posteriormente, tá? Dentes muito para trás, ali na região de terceiros molares, você vai conseguir ter uma certa dificuldade para estar realizando essa técnica. E também vai fazer com que haja uma obtenção de radiografia incompleta, porque você vai sentir dificuldade ali de estar fazendo uma radiografia boa, a depender do caso, principalmente se o paciente ele não colaborar muito com você, começar a reclamar, e aí você já fica assim, né? Ai, meu Deus, eu preciso fazer, moço, me ajuda. Então, é uma limitação, né? Não deixa de ser uma limitação ali pra gente. Indicações. Então, aqui nessa imagem do lado direito da tela, você consegue observar a radiografia da técnica de Miller-Winter. Então, a primeira é uma radiografia periapical e a segunda, a radiografia oclusal. E aqui nessa setinha a gente consegue observar, olha o bendito aí, né? Ele aí, olha ele aí, achamos você. Então, dentre as indicações, né, a gente sabe que ali na região de molar, premolar inferior, são dentes supranumerários, localização também de corpos estranhos na boca, localização de dentes não irrompidos,
processos patológicos mandibulares e localização do terceiro molar. Também a gente consegue estar indicando essa técnica. Bom, gente, então essa foi a nossa aula. Espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa pra gente aí embaixo, tá? Que a gente responde as dúvidas de vocês com o maior prazer. Ou mande pra gente através do nosso Instagram. A gente sempre tá postando lá alguns resumos, algumas dicas pra vocês salvarem. Deixar ali pro dia a dia da clínica, depois de formado, pra estudar pro seu concurso. Então pode contar com a gente nesse momento, tá? Ative o sininho se você não ativou até agora, pra não perder os nossos vídeos, que, como eu disse, saem toda semana, viu? Então é isso, valeu!